Se você está ouvindo isso agora, não é coincidência. Existe um momento específico na vida em que a mente começa a perceber que algo não está faltando, apenas está sendo mal interpretado. Talvez você tenha crescido acreditando que a abundância é algo que se conquista fora, dinheiro, status, segurança, como se a vida fosse um lugar de escassez onde só alguns conseguem acesso. Mas observe com honestidade. Você está respirando agora, sem pagar por cada inspiração. Seu coração bate sem pedir autorização. Uma inteligência silenciosa já está sustentando você antes de qualquer esforço. Isso não é motivação, é constatação. A escassez não é uma lei do universo, ela é um estado de percepção. E percepção cria realidade. A maioria das pessoas tenta resolver a falta olhando apenas para números, contas e metas. Mas o que elas sentem por dentro continua sendo insuficiência, medo, urgência. E a realidade responde não ao que você deseja, mas ao estado que você sustenta. A abundância verdadeira não começa na conta bancária. Ela começa no campo interno, onde você interpreta a própria existência. Quando você se sente em falta, o mundo confirma essa sensação. Quando você reconhece presença, a realidade se reorganiza. Aqui acontece a virada. Não se trata de ignorar problemas, nem de fingir positividade. Trata-se de parar de treinar o cérebro a enxergar apenas o que falta. A mente humana funciona por foco. Aquilo que você nomeia, cresce. Aquilo que você ignora, perde força. Por isso, a primeira mudança é simples, mas profundamente desconfortável para o ego. Pare de contar o que falta. Comece a reconhecer o que já existe. Não como um mantra vazio, mas como um ato consciente de percepção. Olhe ao seu redor agora. Existe um objeto perto de você, algo comum, talvez uma mesa, um celular, uma parede. Isso é matéria organizada. Isso é abundância de forma. Agora toque seu próprio braço. Sinta o calor, a pulsação. Isso é abundância de vida. Respire mais fundo uma vez. Isso é abundância de energia. Você não está fora do fluxo, você está dentro dele, o tempo todo. O problema nunca foi a ausência, foi distração. A mente condicionada à escassez vive dizendo: guarde porque pode acabar, espere porque não é suficiente, controle porque é perigoso perder. A consciência expandida entende algo diferente. Quando o fluxo é reconhecido, ele se amplia. Não porque o universo premia, mas porque sua atenção passa a operar em outra frequência. Aqui entra um princípio psicológico poderoso. Sempre que um pensamento de falta surgir, dinheiro, amor, tempo, saúde, não lute contra ele. Isso só gera mais resistência. Interrompa com algo concreto e presente. Não vai dar tudo certo, mas isso já existe agora. Não tenho dinheiro suficiente. Vira, tenho clareza, tempo e capacidade criativa agora. Estou sozinho. Vira, tenho espaço, proteção e consciência neste momento. Não tenho tempo. Vira, tenho este instante completo, onde tudo acontece. Isso não é auto-engano, é realinhamento perceptivo. Você começa a treinar o cérebro a detectar abundância em vez de ausência. E o cérebro organiza comportamento, decisões e oportunidades a partir disso. É assim que a realidade muda. Existe uma palavra que representa esse processo interno, não como misticismo, mas como função mental. Transubstanciação. Transformar uma experiência interna em outra de maior coerência. Medo em clareza, pressão em presença, falta em possibilidade. Sempre que sentir o aperto da escassez, respire fundo e apenas pense: estou reorganizando meu estado. Nada mais. Nesse silêncio, o sistema nervoso relaxa, a mente deixa de lutar e algo mais inteligente assume. Agora imagine por alguns segundos uma pequena luz no centro do peito. Não como fantasia, mas como atenção concentrada. Cada respiração amplia essa luz. Ela não cria nada novo,
ela apenas revela. Essa luz representa sua capacidade de receber sem resistência, porque o maior bloqueio da abundância não é falta de merecimento, é a dificuldade de receber sem culpa, medo ou desconfiança. Por isso, repita internamente: eu aceito, eu permito, eu recebo. Não como pedido, mas como decisão. A partir daqui, algo muda. Cada recurso que chega é reconhecido, cada oportunidade é percebida, cada pequena vitória é integrada, e o que é reconhecido se multiplica. Agora, se esse vídeo te trouxe alívio, clareza ou uma sensação de espaço interno, curta o vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar quem precisa. Inscreva-se no canal. Aqui o caminho não é esforço cego, é consciência aplicada. E escreva nos comentários: eu estou em estado de recepção. Não para mim, para você. Quando você declara, o cérebro registra e o comportamento acompanha. Você não está atrasado, não está quebrado, não está desconectado. Você apenas começou a perceber o fluxo que sempre esteve aí. E quando a percepção muda, a realidade não tem escolha senão se reorganizar. Existe um ponto silencioso em que a mente começa a perceber que não precisa mais correr. Não é desistência, é exaustão do controle. Durante muito tempo, você aprendeu que precisava antecipar tudo. Pensar antes, se proteger antes, planejar antes. E isso funcionou, até parar de funcionar. Porque existe um limite invisível onde o controle deixa de gerar segurança e começa a gerar tensão. Talvez você já tenha sentido isso. Quanto mais tenta organizar tudo, mais o corpo aperta, mais a mente cansa, mais o presente parece distante. Isso acontece porque o controle excessivo é um sinal de desconfiança na própria vida. E a vida responde a esse estado com resistência. Aqui está uma verdade pouco dita. A realidade não se expande quando você empurra. Ela se reorganiza quando você alinha. Alinhamento não é passividade, é coerência interna. É quando o que você pensa, sente e faz começam a apontar na mesma direção. A escassez surge quando essas camadas brigam entre si. Você pensa em abundância, mas sente medo. Você age buscando controle, mas deseja liberdade. Essa contradição é percebida pelo sistema nervoso, e o sistema nervoso define o seu estado dominante. Estado cria padrão. Padrão cria realidade. Por isso, mudar apenas o pensamento não sustenta a transformação. É preciso mudar a relação com o sentir. Agora observe algo importante. Sempre que você sente urgência, algo em você acredita que está atrasado. Sempre que sente medo de perder, algo em você acredita que o fluxo é limitado. Essas crenças não são verdades. São memórias emocionais antigas operando no presente. A expansão da consciência começa quando você reconhece isso sem brigar. Não se corrige uma crença lutando. Ela se dissolve quando não encontra mais reação. Por isso, a prática aqui é simples. Quando surgir ansiedade, não tente resolver o futuro. Traga a atenção para o corpo. Sinta os pés. Sinta o peso do corpo. Sinta a respiração. Isso envia um sinal claro ao cérebro. Estou seguro agora. E segurança é a base da abundância. Sem segurança, toda conquista vira tensão. Com segurança, o fluxo se organiza sozinho. Existe uma inteligência maior operando quando você sai do excesso de controle. Não como crença mística, mas como ordem natural. Assim como o coração bate sem que você precise comandar, muitos processos da vida funcionam melhor quando você não interfere demais.
Esse é o ponto onde a maioria das pessoas se perde. Elas acreditam que soltar é perder poder, quando na verdade é exatamente o contrário. Soltar é retirar energia de padrões que já cumpriram seu papel. Observe sua própria história. Quantas coisas você segurou por medo de ficar sem? Quantas relações, ideias, planos continuaram existindo apenas por hábito? A consciência expandida entende algo crucial. Nem tudo que termina é perda. Muitas coisas se encerram porque abriram espaço, e espaço é pré-requisito para o novo. Aqui entra um princípio profundo da física moderna. Sistemas rígidos entram em colapso. Sistemas flexíveis se reorganizam. Isso vale para a mente, vale para a identidade, vale para a realidade. Quanto mais você permite ajustes internos, menos a vida precisa forçar mudanças externas. Por isso, quando algo parece travar, pergunte internamente: o que está rígido em mim agora? Não como crítica, como curiosidade. Talvez seja uma expectativa, talvez uma identidade antiga, talvez uma ideia fixa sobre quem você precisa ser. Quando essa rigidez é vista, ela começa a perder força e algo novo ganha permissão para emergir. Perceba, a vida não está te punindo, ela está tentando te mover, mas só consegue mover aquilo que aceita flexibilidade. Agora respire mais fundo, sinta esse espaço se abrindo. Você não precisa entender tudo, só precisa não resistir. A abundância que você busca não vem correndo atrás de esforço. Ela responde ao estado onde o esforço deixa de ser tenso. E isso muda tudo. Existe algo acontecendo agora que a maioria das pessoas não percebe. Enquanto você escuta estas palavras, o seu cérebro não está apenas entendendo ideias, ele está ajustando padrões. Isso é importante, porque a realidade não responde ao que você escuta, ela responde ao que começa a se estabilizar dentro de você enquanto escuta. Guarda isso, porque muda tudo. Sempre que uma ideia ressoa, não é porque ela é nova, é porque ela já estava latente. Você não está aprendendo algo agora, você está se lembrando. E lembrar é muito diferente de tentar mudar. A tentativa gera tensão, o reconhecimento gera alinhamento. Agora observe com calma. Existe um intervalo invisível entre o estímulo e a resposta, entre o que acontece fora e o que se move dentro. A maioria das pessoas vive reagindo, poucas vivem percebendo. E esse intervalo é exatamente onde a consciência se expande. Presta atenção nisso. Quando você reage automaticamente, quem age é o passado. Quando você percebe antes de reagir, quem age é a consciência. Esse pequeno espaço é o ponto de escolha real. E escolha verdadeira não é forçar uma decisão, é perceber que você não é obrigado a repetir o mesmo padrão. A realidade começa a se reorganizar nesse ponto, não fora, dentro. Existe um erro comum quando se fala de abundância. As pessoas acreditam que abundância é adicionar algo à vida, mais dinheiro, mais oportunidades, mais segurança. Mas a consciência expandida entende: abundância é remover interferência, é retirar ruído, é dissolver medo acumulado, é parar de sustentar narrativas internas que drenam energia. Você não precisa criar abundância, ela já existe como potencial.
O que impede o fluxo não é a falta, é o excesso de controle, de expectativa, de tensão. Aqui está um ponto crucial. O cérebro humano é uma máquina de previsão. Ele tenta antecipar riscos o tempo todo. Quando ele não encontra segurança interna, ele cria cenários de escassez, não porque eles são reais, mas porque eles parecem possíveis. E o corpo reage como se fossem reais. Isso cria um estado. E o estado organiza a percepção. Percebe o ciclo? Você não vive o mundo como ele é. Você vive o mundo como seu estado permite perceber. Por isso, duas pessoas vivem realidades completamente diferentes no mesmo contexto. Uma sente falta, a outra vê possibilidades. A diferença não está fora, está no estado interno sustentado. Essa parte vale toda a diferença. Quando você começa a regular o estado, a percepção muda. E quando a percepção muda, as escolhas mudam. E quando as escolhas mudam, a realidade acompanha. Não por milagre, por coerência. Agora deixa isso assentar. Você não precisa convencer ninguém, não precisa provar nada, não precisa correr. A vida responde melhor a quem está presente do que a quem está desesperado. Existe uma inteligência silenciosa que se ativa quando você sai do modo de sobrevivência. E ela não grita, ela sussurra, mas só escuta quem desacelera o suficiente. Talvez você tenha passado anos tentando fazer dar certo, tentando se ajustar, tentando entender o que faltava. E talvez nada estivesse faltando. Talvez você só estivesse ocupado demais tentando para perceber. Quando o esforço vira identidade, a vida vira resistência. Quando a presença retorna, o fluxo encontra caminho. Isso não significa que você nunca mais vai agir. Significa que a ação passa a nascer de clareza, não de medo. Existe uma diferença enorme entre agir por alinhamento e agir por urgência. A urgência contrai, o alinhamento expande. E a realidade, inevitavelmente, segue a expansão. Agora uma pergunta silenciosa para você guardar. Se você não estivesse tentando provar nada, como você agiria hoje? Essa resposta não precisa vir agora. Ela vai surgir sozinha quando o estado mudar. E ele já está mudando. Existe um momento específico em todo o processo de mudança real em que nada externo ainda mudou, mas algo interno já não volta atrás. Talvez você esteja exatamente aí. É um ponto silencioso, sem fogos, sem confirmação externa, mas com uma sensação clara de que insistir no antigo caminho exigiria mais energia do que seguir adiante. Esse ponto é importante, porque a maioria das pessoas abandona a mudança justamente aqui, não por falta de capacidade, mas por falta de validação externa. Elas querem um sinal, uma garantia, uma prova de que estão certas. Mas a consciência expandida não funciona assim. Ela pede algo diferente.
Ela pede confiança no próprio estado antes da realidade se reorganizar. E isso exige maturidade interna. Presta atenção nisso. Toda transformação profunda acontece em duas fases. Primeiro, o estado muda, depois, o mundo acompanha. O problema é que existe um intervalo entre uma coisa e outra, e esse intervalo é desconfortável para a mente, porque a mente foi treinada a reagir ao visível, ao mensurável, ao imediato. Mas a consciência percebe primeiro o que ainda não tem forma, e aqui acontece algo decisivo. Quando você permanece presente nesse intervalo, sem tentar acelerar, sem tentar provar, sem tentar controlar, você estabiliza o novo estado. E quando o estado se estabiliza, a realidade não tem alternativa a não ser se reorganizar. Não por escolha, por coerência. Agora observe sua própria experiência. Quantas vezes você já sentiu que algo precisava mudar, mas tentou fazer essa mudança correndo, explicando, justificando? Isso cria ruído. A vida não responde bem ao ruído, ela responde à clareza. Clareza não é certeza absoluta. Clareza é a ausência de conflito interno. É quando você não está mais dividido entre querer e temer, entre avançar e segurar, entre confiar e desconfiar. Quando essa divisão se dissolve, o movimento se torna natural, e o natural não encontra resistência. Existe um princípio psicológico importante que explica isso. O cérebro busca coerência. Ele tende a alinhar comportamento com identidade. Quando a identidade muda, o comportamento muda sozinho. E quando o comportamento muda, as circunstâncias acompanham. Por isso, insistir apenas na ação sem atualizar a identidade gera exaustão. Mas quando a identidade muda, a ação deixa de ser pesada, ela se torna óbvia. Talvez você já esteja percebendo que algumas coisas simplesmente perderam força. Discussões que antes te puxavam, preocupações que antes dominavam, expectativas que antes pareciam urgentes. Isso não é desinteresse, é maturidade perceptiva. Você está começando a economizar energia para o que realmente importa. E isso é abundância. Abundância de atenção, abundância de clareza, abundância de presença. Essas são as formas mais profundas de prosperidade. Porque quando você está presente, as oportunidades são vistas. Quando você está calmo, as decisões são mais precisas. Quando você está alinhado, os encontros certos acontecem. Nada disso é forçado. Agora, aqui vem algo essencial. A mente condicionada à escassez sempre pergunta: e se der errado? A consciência expandida faz outra pergunta: e se eu confiar no estado que estou sustentando? Essa troca de perguntas muda tudo, porque não se trata de ignorar riscos, se trata de não viver dominado por eles. Risco sempre existe, mas medo constante não é prudência, é desgaste. E desgaste cria cegueira.
Quando você está cansado internamente, você não percebe soluções simples. Você não vê saídas óbvias. Você não escuta a própria intuição. Mas, quando o estado se estabiliza, a percepção se expande. Você começa a notar pequenos sinais, pequenas oportunidades, pequenos ajustes que fazem grande diferença. A vida começa a responder de maneira quase discreta. E aqui está outro ponto importante para manter a retenção da consciência. Nada precisa acontecer de uma vez. A mente gosta de grandes viradas. A consciência trabalha com ajustes finos. Uma conversa muda, uma decisão pequena é tomada, um limite é colocado, uma escolha diferente é feita. E esses movimentos, aparentemente simples, criam efeitos em cadeia. Esse é o verdadeiro efeito quântico na vida cotidiana. Pequenas mudanças de estado gerando grandes reorganizações. Por isso, não subestime o que está acontecendo agora. Enquanto você escuta, seu sistema nervoso está aprendendo a não reagir com escassez. Seu cérebro está associando clareza com segurança. E isso cria um novo padrão interno. Esse padrão começa a operar mesmo quando você não está pensando nele. Ele influencia suas palavras, suas escolhas, seu tom de voz, sua postura, e as pessoas percebem. A realidade social responde, as oportunidades respondem, os caminhos se ajustam, sem esforço extra. Agora há uma pergunta silenciosa para fechar este ciclo. Se você confiasse que a vida responde melhor quando você está alinhado do que quando está tenso, o que você pararia de forçar hoje? Essa resposta não precisa ser dita, ela precisa ser sentida. E quando você sente, o corpo sabe. O corpo sempre sabe quando está em coerência. Você respira melhor, você pensa com mais espaço. Você não precisa se convencer. Isso é o estado, e esse estado é o solo onde a abundância cresce. Não como algo distante, mas como consequência natural. Agora, se este vídeo te trouxe alívio, clareza ou uma sensação de reconexão, curta o vídeo. Isso ajuda essa mensagem a alcançar outras pessoas que estão exatamente no mesmo ponto de transição. Inscreva-se no canal. Aqui, o foco não é convencer, é expandir percepção. E escreva nos comentários: eu estou alinhado com o fluxo. Não como promessa, mas como reconhecimento. Quando você reconhece o estado, ele se fortalece. E quando o estado se fortalece, a realidade responde. Sem pressa, sem ruído, sem resistência. Porque quando a consciência se estabiliza, o mundo se reorganiza sozinho.